professora, sempre fui, de família, toda a minha família era de professores, meu nome é Maria Luísa, né? Sou professora de matemática, sempre gostei de matemática, das exatas, gosto de história, muito de história, tá? Mas, por ser de família pobre, né, eu tive que galgar muitos degraus. Tinha bolsa de estudo para tudo, mas a pobreza nunca foi motivo para eu desanimar, nunca foi. Tá? Tinha um problema muito grave dentro da minha casa e isso fazia com que eu não desanimasse. A vida toda estava contra mim, mas eu nunca desanimei, né? Tinha bolsa de estudo para tudo. Tá? Então, eu estudei em plena ditadura, não sei até que ponto foi ditadura, porque para mim foi um ensino de excelente qualidade. Escolhi ser professora porque eu queria ser professora e principalmente de matemática, né? Matemática, na época, não era um bicho de sete cabeças. Se tornou isso, aí é bom vocês saberem, a partir de 1960, quando resolveram universalizar o ensino da matemática. Quando a matemática passou a ser uma ciência de técnica, de fórmulas, ao invés de uma ciência de raciocínio, não é? Unificaram muita coisa e esqueceram desse raciocínio. Então, de lá para cá, essa matemática virou um bicho papão, a tal ponto que hoje ela é uma das que tem notas assim mais baixas. E é esquisito a gente pensar nisso, porque a ciência, a matemática é uma ciência que surgiu antes do português. Então, ela deveria ser mais fácil. Com o tempo, eu fui me importando em como ensinar todas as pessoas, atingir todos os objetivos. Eu não queria que alguém saísse de uma sala de aula minha sem entender. Isso era difícil, era praticamente impossível. Mas muitas coisas eu consegui. Tudo baseado na história de vida que eu tenho. Nunca desisti. Novamente, como professora, eu tive uma fase terrível na minha vida onde eu deveria desistir. Deveria, mas eu nunca desisti, tá? Porque eu tinha um sonho. Meu sonho nunca foi me tornar uma milionária com aquilo que eu fazia, mas através daquilo que eu sabia, passar para alguém, né? Para que eles se ascendessem socialmente. Saísse da situação que estavam, não importa a faculdade, a escola que frequentavam, mas saísse daquela situação, sabe? Saísse da roça e fosse para uma metalúrgica, de uma metalúrgica para uma faculdade, um curso técnico, etc. Tal. Então, ao longo da vida, eu fui pesquisando, trabalhava de 12 a 15 horas, tive um mestrado inacabado, porque precisava trabalhar, né? Precisava trabalhar. E esse sonho do mestrado, eu interrompi, mas eu realizei através das aulas, dos meus alunos. Então, não importa onde eu trabalhava, se era no estado, se era no município, se era numa particular, a maneira como eu dava aula era a mesma, porque os alunos são todos iguais, não é? Então, passado um tempo que eu achava que as coisas iam piorando cada vez mais, a matemática cada vez que chegava até a mim, os alunos estavam, assim, odiando matemática, eu fui fazer pedagogia. Pedagogia para ver por que eles tinham esse problema. Se era a partir do 6º ano, na antiga 5ª série, antes, né, ou se era na primeira fase do ensino fundamental. A pedagogia que eu fiz, tá? E dentro da pedagogia, eu fiz uma especialização dentro, assim, em EJA. Então, eu podia pegar alunos que já vinham do Mobral, antigo Mobral, e ver como eles aprendiam, né? Então, eu, pesquisando em livros, descobri isso é uma dica para muita gente que acha, tá? Que a nossa cabeça não consegue, tem cabeça que não consegue assimilar número. A nossa cabeça só entende símbolos. Ela não enxerga palavras. Então, eu descobri que a melhor forma de mostrar para eles, e eu consegui muito através disso, era provando para eles que a cabeça só grava números. Então, aprendi várias técnicas, fui pesquisando,
não é? Então, tipo, não é para você tomar sorvete. Quando eu falo essa frase, não é para você tomar sorvete, ninguém enxerga a frase não é para tomar sorvete. Algumas pessoas enxergam um sorvete com 2 bolas, maravilhoso, delicioso. Outras pessoas enxergam um sorvete com um X. Não, o certo, para você ver como é que está esse raciocínio matemático, seria ver que o correto seria ele estar enxergando um sorvete. Então, por quê? Ele não enxerga a palavra não. Por isso, muitas vezes, fala assim, não está certo o que você está fazendo. E esse não, ele não capta. Então, você tem que chegar até ele, mostrar que aquilo não está certo. Ou ir na lousa, tirar o seu não, entendeu? E substituir por símbolos. É uma técnica que a gente usa para tirar alguns problemas de aprendizagem, tá? Então, isso demora, a gente ensina em uma semana? Não. Isso eu acredito que teria que ter 1 ano para você desenvolver tudo isso. Mas eu consegui muita coisa boa. Então, eu cito como exemplo para vocês um aluno meu que odiava matemática, se formou, foi até o 3º ensino médio. Depois, o sonho dele era entrar na Marinha. Só que ele tinha que fazer Agulhas Negras, que é um vestibular difícil, e ele foi estudar na minha casa. Além de professor de matemática, eu dou aula, né, de escolas normais, eu dou aula particular. Então, esse menino ficava toda semana 6 horas comigo, 3 dias num dia, 3 dias no outro. Aí eu tive que recomeçar a ensinar, porque todo aluno com dificuldade tem um trauma lá atrás. E é necessário que a gente descubra esse trauma. Este aluno foi indo, demorou 4 meses, na realidade, para ele ver o trauma dele e dominar esse trauma. Então, ele chegou num ponto em que o raciocínio dele ficou estupendo, ele ficou melhor que eu. Todas as técnicas que eu usei, principalmente a de memorização, deram certo para ele. Ele odiava matemática, ele não sabia tabuada, ele não sabia nada de tabuada, certo? E ele, com essas técnicas, pode ser que existam outras, mas as que eu usei com o passar do tempo, pesquisando, aqui, acolá, com amigos que eu tinha, eu apliquei para ele e deu certo. Então, a minha maior alegria, e que eu acho que serve para todo mundo, e queira Deus que eu tenha tempo para fazer isso com todos que passem pelas minhas mãos, é que eu consiga tirar esse trauma. Que eu acho que muito não é tanto trauma, né? Tem a questão da aptidão e, né, de gostar já de matemática e não gostar, tá? Mas não gostar não significa não querer aprender. Então, este menino hoje está na Marinha, certo? Conseguiu realizar o sonho, então para mim é gratificante. Tem outros casos, mas então, o caso dele, eu deixaria aqui, né, para finalizar, algo que vocês pudessem pensar, né? Vou citar o caso de uma criancinha. Se você diz para ele assim, não é para subir na árvore, ele vai lá e sobe. Por quê? Porque no seu cérebro não aparece a frase, não é para subir na árvore. Então você vai lá, mostre para ele que naquele lugar ele não pode pisar. Então lembre-se bem, a cabeça só guarda símbolos, nunca palavras. Eu tenho muitas coisas para falar, histórias de vida, mas de tudo que eu posso dizer para vocês, nunca desistam, nunca desistam. Desistir é para os fracos, tá? Os inteligentes começam e terminam a sua tarefa, nunca desistir. A vida é maravilhosa, apesar de tudo, vale a pena continuar, estudar, realizar o seu sonho, seja ele qual for, tá? Dentro de uma academicamente falando, né? Fazer um técnico, né? Ou uma faculdade e ir em frente. Nunca desistir. Desistir é para os fracos. Eu, mais que ninguém, né? Sou prova disso aí. Mas essa história fica para outra vez.